Graças a Deus, usa-me como um farol. Jesus Cristo disse: resplandeça a vossa luz. E assim, Cristo mesmo, Ele é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Graças a Deus, grato a Deus pela sua presença conosco, pelos irmãos que aqui está, presbítero Eudes, que tem sido uma força nesse trabalho, e os demais irmãos, obreiros da casa do Senhor, toda a igreja aqui, a Deia Copiara. Que Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. Então, meus irmãos, sem mais delonga, voltamos aqui para o texto que foi lido, a leitura da palavra de Deus. Como epígrafe, nós temos aqui uma palavra: segurança. E que nós vivemos este mundo de insegurança, mundo de mudanças radicais. O sistema muda, o sistema vai e vem. Vocês que conhecem sobre investimento, a bolsa de valor oscila muito, mais do que antes, e há uma preocupação na terra, mais do que já tinha. Isto tem trazido insegurança. Todo o cenário da humanidade está encurralado. E então, aqui o salmista, neste salmo, fala em segurança. Não que o epígrafe seja inspirado, porque não é palavras da Bíblia, mas é o assunto que está no salmo, que nos fala e nos mostra quem é que tem segurança. Alguém poderia me dizer: ninguém tem segurança. E eu não tiro a razão de alguém dizer que ninguém tem segurança, porque nem todos conhecem a Deus como deveria conhecer. Mas nós temos na Bíblia conhecimento, na história sagrada, sobre alguém que confiou em Deus. E aqui, no Salmo, no epígrafe, fala daquele, e fala em confiança. Glória a Deus. Segurança daquele que confia em Deus. São palavras muito sábias o que nós temos aqui para nossa meditação nesta noite. Segurança, ele aponta daquele que confia, mas em Deus. Glória ao nome de Jesus. A igreja de Cristo, sem falar em Israel, mas na igreja, ou falando na igreja que teve o seu princípio, conforme se diz, no dia de Pentecostes, nascia o que está no Antigo Testamento. A igreja, os profetas falaram acerca deste povo que haveria de se levantar na terra. O próprio Moisés falou, e o próprio Deus fala sobre bendito todas as nações da terra. E então destas nações existe dois povos. E assim sendo, meus queridos irmãos, nós temos que ter
uma atitude firme em Deus. Não é em um Deus, é em Deus, porque só existe um Deus. Pensa bem, quando Paulo chega em Atenas, ele vê tantos altares, e assim sendo, Paulo vê um altar, e ele escolhe aquele altar. Mas os que confiam no Senhor, em maiúsculo, não é o Senhor em minúsculo. Veja que na tua Bíblia está os que confiam no Senhor. O nome Senhor está em maiúsculo, porque consideramos também pessoas aqui como Senhor. Aquele que é superior a nós consideramos como Senhor. Mas aqui está falando no Senhor Supremo, porque quantos já confiaram no Senhor da terra e não deu certo, porque ele é humano. E a Bíblia diz bem claro: maldito o homem que confia no braço do homem. Então só existe um em quem nós podemos confiar. E eu tenho convicção pela fé que nós temos em Deus, aleluia, que os que confiam no Senhor não estão abalados. Está no barco, o barco balança. As ondas podem até estar acima do barco, mas nós estamos confiando no Senhor. E nada nesta vida pode tirar a confiança daqueles que primam por confiar em Deus, daqueles que têm uma intimidade e uma comunhão com Deus, dos que conversam, dos que falam com Deus. Aí alguém pode dizer que é impossível o homem falar com Deus. Não é impossível, porque nós temos isto muito claro na Bíblia Sagrada. Desde o princípio, encontramos que o primeiro homem já tinha comunhão com Deus e falava com Deus. Houve um quebrantamento ou uma quebradura desta aliança, e então, passando um período, mas vindo a plenitude do tempo, e assim sendo, chega o tempo em que Deus volta a falar com o ser humano. E diante deste pressuposto nós podemos ver que sempre Deus teve remanescente para falar com ele. Aleluia! E quando a terra se corrompe, Deus estava vendo tudo, conforme está escrito no livro do Gênesis. Deus começa a falar com um homem chamado Noé. E o que nos chama a atenção é que Noé não tinha uma Bíblia como nós temos, não tinha a informação que nós temos hoje, mas Noé conhecia uma história passando de geração. Então Noé com certeza conhecia a história de Adão, não a história tão somente do pecado de Adão, mas ele conhecia a história da conversa de Adão com Deus. E eu suponho, apesar de que diante da Bíblia ninguém pode supor nada, mas eu suponho agora de que quando Noé se espelhou, não foi no pecado de Adão, mas sim no que Adão tinha para com Deus antes do pecado, a intimidade, o diálogo. E nós não temos dúvida de que Noé era um homem que confiava em Deus. Fica difícil não acreditar, eu não estou dizendo, não é difícil acreditar, é difícil não acreditar de que um homem começa a trabalhar em uma arca, em uma embarcação,
ouvindo dizer que ia chover, e o qual antes nunca havia chovido. E Deus entrega a Noé um projeto esse que jamais quem não confiava em Deus poderia dar continuidade àquele projeto. É tanto que quando Noé constrói, trabalha naquela arca com a sua família, não sabemos se ele terceirizou alguma mão de obra, a Bíblia não fala sobre isto, mas nós sabemos que Noé trabalhou naquela arca, e que Noé dizia, chamado a pregoeiro, e dizia que iria ser inundado com uma chuva, com um dilúvio à terra. E muitos escarneciam de Noé, sem dúvida, mas Noé continuava confiando no que Deus havia dito. Não foram 2 meses, nem 10 meses, nem 2 anos, nem 20 anos. Foram 100 anos, mais de 100 anos, que Noé trabalha naquela embarcação. E se não fosse ele confiar em Deus, não tinha construído. E se ele não tivesse construído, Deus não teria salvado a vida dele e da sua família. Eu quero que você pense agora, neste momento, que a principal coisa na vida do ser humano, e com especial da igreja, é confiar no Senhor. Aleluia! Como é que está a tua confiança em Deus? Porque nós somos humanos, temos uma natureza humana, mas isto não tira de nós o teor da confiança em Deus. Porque Deus fez com que aqueles homens confiassem nele, e ele faz com que nós também venhamos a confiar nele. Louvado seja Deus. Então, confiar em Deus, meus irmãos, é ir adiante. Olha o que alguém diz: confiar em Deus é ir adiante, é caminhar. Olha, confiar em Deus é caminhar. Noé trabalhou. Confiar em Deus, nós podemos ver o que acontece com Abraão. Ele caminhou, ele foi adiante. Aleluia. Então é caminhar sem ver nada. Aí onde está o segredo? Caminhar. O que está em Hebreus capítulo 11, que fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento. E ninguém pode dizer que confia sem ter fé. A fé e a confiança. Fé, confiança e a esperança. 3 coisas essenciais e indispensáveis para a vida da igreja, para a nossa vida: fé, confiança e a esperança. Então, confiança em Deus é andar, aleluia, sem estar apoiado em nada. Amém? É andar sem estar apoiado naquilo que se vê. É andar sobre o invisível. É andar como que esteja vendo. É o que está na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Abraão saiu sem ver, mas Deus havia prometido. Então, ele estava confiante. Mas quem confia em Deus não passa por problemas e por provações? Isso alguém poderia questionar. Sim, passa, mas passa confiando. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele estava tão confiante em Deus. Glória a Jesus. Depois de uma reviravolta na vida de Abraão,
Depois de uns deslizes, aparece Isaac, o predileto único de Abraão em amor, porque era o filho da promessa. Mas Abraão agora ouve de quem ele confiava, ou talvez o que ele não queria ouvir. É o que está acontecendo, que nós não queríamos passar pelo que nós estamos passando, mas tem que passar, e nós não queríamos passar. Abraão não queria ouvir aquilo, mas Abraão entendeu que em quem ele confiava, ele podia cumprir com aquela palavra. É quando Deus diz para ele ir ao monte, que Deus ia mostrar. Oh, irmãos, Abraão sai de uma terra que Deus haveria de mostrar. Depois Deus declara a Abraão qual é a terra que ele era dele. Lá mediante aquele momento, aquela circunstância entre ele e Ló, que Ló se separa dele, e aí Deus diz: olha para um lado, e olha para outro, e olha para o céu. Tudo isso eu te dou. Louvado seja Deus. Abraão estava confiando em Deus. Aí Deus diz agora: eu quero teu filho. E Abraão não demorou, porque nos diz a palavra que de imediato Abraão logo projeta a viagem para o monte que Deus iria mostrar. E ele sai, segundo o que se entende, pela madrugada, e ele caminha com seus servos, ele caminha com o seu filho. O filho não sabia o que estava projetado, mas Abraão sabia o que estava projetado. Não sabemos o que passa pela mente de um pai que amava tanto um filho e que Deus lhe pede aquele filho em sacrifício. Olha, eu não sei, mas talvez você não está entendendo o que Deus está precisando de você. O que Deus está exigindo, pedindo de você. E eles caminham, e ele ergue os olhos e Deus lhe mostra o monte. Aí ele diz para o seu servo: fique aqui. Olha o que é confiança. Ele sabia que Deus havia dito que leva o teu filho para oferecer sobre um altar. Mas ele diz para o moço, seus moços, ele diz: fique aqui, que eu e o menino, eu e o moço, nós vamos subir e voltaremos. A Bíblia é muito clara quando diz, porque Abraão sabia que poderia imolar o seu filho, mas pela confiança que ele tinha em Deus, ele sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho. E eles caminham, e eles começam a subir o monte. E houve um diálogo entre eles. O que a Bíblia descreve é que Isaac diz para o seu pai. Isaac conhecia de sacrifício, porque o seu pai era o homem que sacrificava, era o homem do altar. Isaac pergunta ao pai: meu pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, e talvez ele disse: eu estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro? Oh, irmãos, eu acredito que naquele momento o coração de Abraão apertou, porque ele poderia ter dito a Isaac: você é o cordeiro, mas na confiança que ele tinha em Deus, aleluia, ele diz: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Não se preocupe, irmãos, igreja do Senhor, Deus proverá tudo para o nosso escape, aleluia. Porque um tempinho
irmão, aqui atrás eu conversava com o meu filho, o pastor Linardo, e ele era um movimento, uma luta que, amados irmãos, a igreja passa porque sempre passa. E ele disse uma palavra que até hoje eu não esqueci: Pai, quando não der mais para a igreja ficar aqui, Jesus vem buscar ela, louvado seja o nome do Senhor. Diante da pandemia, a igreja ainda pode estar aqui, e a igreja precisa estar aqui, só que a igreja precisa mostrar de que aquilo que nós falamos, que a igreja é sal e que a igreja é luz. Louvado seja Deus. Pensa bem, confiança, glória a Jesus, confiança, segurança, glória a Deus. Alguém diz aqui na terra ninguém é seguro, e é verdade, humanamente falando, não existe fortaleza aqui na terra que seja segura. Jericó pensava que era segura, muro e antemuro, mas tão, aleluia, irmãos, olha Pedro e João, não precisou de um dinamite, não precisou de um míssil, não, só precisou o toque da trombeta que Josué tocou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso porque aqui não tem lugar seguro, mas a igreja está segura, não por paredes, não por segurança humana. A igreja está segura porque os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Enquanto tudo aqui fenece, a igreja tem uma esperança de uma eternidade com Deus. E o que eu quero nesta noite é despertar na tua vida a confiança em Deus. E você pode dizer: eu já pelejei para confiar. Continue pelejando, que esta é a batalha nossa. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia nos dá direito de nós buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. O meio pelo qual a nossa confiança aumenta em Deus é quando nós buscamos a sua presença. Aí sim nós sentimos a presença dele, aí passamos a confiar mais nele. Glória a Jesus. Se nós formos detalharmos, meus amados irmãos, o que aconteceu com Jó, o que aconteceu com os patriarcas, eles deixaram-nos um legado, uma história tão linda de confiança, porque diante dos maiores desafios, eles tinham confiança em Deus. Não era fácil para Elias, não era fácil para Eliseu, não era fácil para os profetas como Jeremias, e assim, por que não dizer todos os profetas, tanto os maiores como os menores. Mas pela força da confiança em Deus, é que eles venceram reinos, eles apagaram a fúria do fogo, o calor do fogo, eles dormiram com o leão, aleluia. E assim é os que confiam no Senhor. Esta fogueira que está acontecendo na terra, aleluia, Deus sabe o que está fazendo, porque Ele permitiu. Então, meus amados irmãos, a confiança de Jó é indescritível e é indizível, porque nós temos um relato que está aqui na Bíblia. Ele é uma história, é uma coisa, mas fazer uma história é outra. Os homens procuram fazer uma história fazendo céus nos lugares mais bonitos que vão, porque querem mandar, querem deixar a sua história. Mas o cenário da vida de Jó, olha como era diferente, mas ele deixou a sua história
de um homem que confiou em Deus, diante das piores circunstâncias, das piores situações que um homem poderia passar, mas lá estava Jó, aleluia, mostrando que verdadeiramente ele confiava em Deus, conforme nós encontramos aqui no capítulo 13, aleluia, e o versículo 15, meus amados irmãos, o que nos disse Jó por tudo isso, porque ele confiava em Deus, porque como epígrafe aqui a partir do versículo 14, o epígrafe diz: Jó confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados. Olha aqui, Jó deseja conhecer a Deus, aleluia, ou confiar em Deus e conhecer os seus pecados. O que está acontecendo, meus irmãos, é que a humanidade não está conhecendo o seu pecado, a sua incredulidade, mas a igreja, diante de todos esses desafios, ela continua confiando em Deus, assim como Jó. E o versículo 15 diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Porque Jó estava defendendo o seu caminho diante de Deus, porque ele confiava em Deus, a ponto de, depois de tudo isto, que ele teve uma comunhão, uma intimidade maior com Deus. Ele disse: eu ouvi falar, mas agora os meus olhos veem. Diante desta pandemia, pode abrir os teus olhos e então entender que confiar no Senhor é o melhor caminho. Não confie em tanto fake news que está espalhado por aí. Toda hora recebemos mensagens, vídeos e áudios e mensagens com tanta turbulência. Mas não se aflija, passe a confiar no Senhor. Para encerrar, porque diz esta palavra, que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Verdade que desejamos que os nossos dias aqui sejam prolongados, mas nós conhecemos o que Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Com estas palavras eu encerro esta live dizendo a você que não deixe de confiar em Deus, porque muitos são os bombardeios que vêm da parte do inimigo, usando as formas secretas que ele tem para abater a tua fé. Mas não deixa a tua fé se abalar, renova a cada dia a tua fé, porque as misericórdias de Deus a cada dia são novas. Então, que Deus o abençoe. Agradeço a todos os nossos irmãos e amigos internautas, e a todos que ainda poderão ouvir esta palavra, de que é muito bom confiar no Senhor. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ninguém está podendo socorrer a humanidade, mas Deus socorre. Ele pode prover a vacina, Ele pode prover tudo. E eu espero em Deus de termos um tempo de fulgor e de poder de Deus no meio da sua igreja. Que Deus o abençoe.